Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu, por exemplo, quando eu penso em pizza, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a imagem de uma inimiga. Quando eu penso em sorvete, a primeira imagem que vem na minha cabeça é eu sentado na privada. Quando eu como pizza, quando eu como sorvete, eu literalmente viro uma bomba atômica. E isso acontece comigo porque eu sofro de um dos problemas digestivos mais comuns e mais chatos que existem, que é a intolerância à lactose. Essa condição extremamente desagradável também é conhecida como hipolactasia. E basicamente ela é a diminuição ou a ausência da capacidade da pessoa em produzir uma enzima conhecida como lactase. Essa lactase, ela é responsável pela digestão do açúcar que está presente no leite, que é a famosa lactose. É justamente a falta dessa enzima, a falta da lactase, que faz com que os intolerantes à lactose, eles não consigam digerir completamente o leite. E aí, obviamente, eles acabam passando mal, com cólicas, gases e diarreias. E assim, é diarreia nível hard, né? Ai, tive uma diarreia. Diarreia, tiro de 12, pá, daqueles que só suja a porcelana, sabe? A água fica limpa. É diarreia nesse nível. Você se arrepende de cada gota de leite que você colocou na boca. É pesado o negócio. Mas antes da gente continuar esse nosso bate-papo sobre intolerância à lactose, a gente precisa primeiro entender um pouquinho mais sobre a lactose e a lactase. Assim, apesar dos nomes bem parecidos, lactose e lactase, na verdade, elas são duas moléculas bem diferentes. A lactase, ela é uma enzima, ela é uma proteína, enquanto a lactose, ela é um carboidrato. É um carboidrato que a gente classifica como um disacarídeo. Por que é um disacarídeo? Um disacarídeo é um carboidrato que é formado por dois monossacarídeos. Não sei se você lembra lá da bioquímica. O que eram os monossacarídeos? Carboidratos que têm de 3 a 7 carbonos na sua composição. Então, se você olhar aqui a molécula da lactose, do açúcar do leite, aqui em verde tem um monossacarídeo, que é a galactose, e aqui em azul nós temos um outro monossacarídeo, que é justamente a glicose. E repare que eles estão unidos por uma ligação. Então, a união de uma glicose com uma galactose vai formar a lactose. Agora, vem em mim para ver a pira do processo pedagógico. A enzima lactase, quando ela atua na digestão da lactose, ela vai atuar justamente, nessa ligação. Ela vai catalisar a hidrólise dessa ligação. Então, a lactase vem e uou! Ela separa os dois monossacarídeos. Então a galactose vai para um lado e a glicose vai para outro lado. Então o que aconteceu? O que a lactase fez aqui? Ela pegou uma molécula maior e quebrou ela em duas moléculas menores que vão ser o quê? Mais facilmente absorvidas pela parede do nosso intestino. Mas Jubilu, como é que a gente produz a enzima lactase? Que bela pergunta, Jubialuno. Vem em mim aqui, peguei o Bob. Esse aqui é parte do nosso sistema digestório, então você está vendo aqui o estômago e depois você está vendo esse tubo aqui bem longo, que é o intestino delgado. A lactase é uma enzima que é produzida na parede desse órgão aqui, na parede do intestino delgado. Então olha só o que vai acontecer. Quando uma pessoa não é intolerante à lactose, ela produz o quê? Ela produz lá no intestino delgado, tá? Aqui é o intestino delgado da pessoa e aqui é o intestino grosso, tá bom? É uma representação. Então ela vai produzir a lactase. Ou seja, quando a lactose chega ali no intestino delgado, tem a enzima. E o açúcar dessa lactose vai ser quebrada. Vai ser quebrada em glicose e vai ser quebrada em galactose. Como são duas moléculas bem pequenas, essas moléculas vão o quê? Vão ser absorvidas. Vão passar pela parede do intestino e vão cair na corrente sanguínea, sem problema nenhum. Você tem que lembrar que a parede do intestino ela é como uma peneira. Então tem moléculas que são menores, que passam por essa peneira, e moléculas maiores que não vão passar. A lactose é uma molécula grande, ela não vai passar por essa peneira. Por isso que ela precisa ser quebrada. Ela é quebrada, glicose e galactose passam pela peneira, passam pela parede do intestino, caem na corrente sanguínea e vão para o abraço.
Agora, olha só que interessante. Quando a pessoa é intolerante à lactose, o que vai acontecer, ó? Chega lá, Biri Nights, né? A pessoa tomou lá seu leitão, a lactose chega no intestino delgado, cadê a lactase? Não tem lactase. E aí o que vai acontecer? Essa lactose não é absorvida. E ela chega lá no intestino grosso. Quando ela chega no intestino grosso, ó quem é que está esperando ela lá? As bactérias. As bactérias adoram lactose. Então essas bactérias aqui vão pegar a lactose para fazer fermentação, para conseguirem energias para elas. Então basicamente as bactérias começam a se alimentar dessa lactose e quando as bactérias se alimentam dessa lactose, fazem fermentação, que é a fermentação lática, o que vai acontecer é que essas bactérias, nesse processo, vão liberar o quê? Vão liberar gases, vão liberar hidrogênio, vão liberar gás carbônico, vão liberar metano e também vão liberar ácidos. E é justamente a liberação dessas estruturas aqui que vão justamente causar os sintomas da intolerância à lactose. Mas, Jubão, se a gente é mamífero, por que do nada a gente perde a capacidade de digerir a lactose? E na verdade, assim, o estranho é a gente continuar digerindo a lactose na nossa idade adulta. Na maior parte das pessoas, a enzima lactase, ela vai tendo a sua produção reduzida por volta já dos 5 ou 6 anos de idade. E isso é um processo super natural, não só em humanos, mas em todos os outros mamíferos. Tanto é que só os seres humanos continuam bebendo leite depois de adultos. Nenhum outro mamífero faz isso. De qualquer forma, hoje existem várias pessoas que, mesmo já adultas, têm capacidade plena de fazer a digestão da lactose, ou seja, são pessoas que continuam produzindo na idade adulta bastante lactase. Isso se deve basicamente à genética e também à maravilhosa evolução. A primeira coisa que você precisa guardar é que a produção da lactase, da enzima lactase, ela é determinada geneticamente, ou seja, a gente tem um gene, que é um gene presente no nosso cromossomo de número 1, que vai controlar essa produção. E esse gene, ele possui 2 alelos. Ele tem o alelo isão e ele tem o alelo izinho. As pessoas que são izinho, que têm 2 alelos recessivos, são pessoas que vão produzir a lactase, mas conforme essas pessoas vão envelhecendo, a produção dessa enzima vai caindo. Então, se você tem problema com a lactose, provavelmente o seu genótipo é izinho. Então, você recebeu um alelo izinho da mamãe e recebeu um alelo izinho do papai. Agora, há milhares de anos atrás, surgiu uma mutação e o alelo isão apareceu. Esse alelo isão, que é dominante, ele dá uma característica muito interessante para a pessoa. Ele permite com que a pessoa produza a enzima lactase para o resto da vida. Então as pessoas que já são adultas e não têm problema com leite, podem mamar num elefante e nada vai acontecer, são pessoas que provavelmente carregam o alelo isão. Elas podem ser isão ou isão-izinho. Recebeu um isão da mamãe, recebeu um isão do papai, fica tranquilo que leite não será um problema na sua vida. Aliás, o surgimento desse alelo isão deu uma vantagem evolutiva para algumas populações durante a história da humanidade. Então o que aconteceu? Vem em mim que aqui eu estou te mostrando um mapinha, basicamente assim, aqui é a Europa, nós temos a Ásia, o Oriente Médio, aqui já é um pedaço da África. Então, nessa região aqui, há cerca de 10 mil anos atrás, o que o homem começou a fazer? Ele começou a domesticar o gado, né? Começou a criar porcos, ovelhas, gado, cabras e também, consequentemente, a consumir o leite desses animais. Só que aí, olha só que interessante. Nessa população aqui, nós já tínhamos pessoas que carregavam o alelo isão. Então eram pessoas que conseguiam digerir o leite com mais facilidade, não tinham problema. Não tomavam leite e iam parar no banheiro. Naquela época o banheiro era no meio do mato. Mas olha só que interessante. Nessa época aqui, a fome era muito frequente. Populações humanas morriam, toda a população, por conta da fome. Ou seja, num cenário
onde a fome impera, as pessoas que carregam o alelo isão no seu material genético, elas têm uma vantagem evolutiva. São pessoas que vão poder consumir leite, são pessoas que vão aproveitar mais os nutrientes do leite, são pessoas que vão ter filhos mais saudáveis, esses filhos vão conseguir chegar com mais facilidade à idade adulta e vão continuar gerando descendentes. Então olha só que interessante, se você hoje é um adulto que não tem problema com a lactose, provavelmente se a gente for ver a sua história evolutiva, pesquisar os seus ancestrais, provavelmente eles vieram dessa região do planeta. Porque há 10 mil anos atrás nós tivemos essa história aqui. Tinha lá, começamos, os bichinhos dão leite, vou tomar diarreia, não posso tomar isso. Sou uma pessoa menos bem nutrida, né? Não tem muita oferta de alimento. Posso tomar esse leitinho? Vaquinha, não deu nada, sou uma pessoa mais bem nutrida, levo vantagem, gero descendentes e provavelmente um desses descendentes é você. Tanto é que povos que têm um histórico de longa atividade pastoril são os mesmos que conseguem o quê? Que conseguem digerir melhor o leite. Por exemplo, os Tutsis da África Central, os Fulas da África Ocidental, beduínos, os tuaregs e bejas do deserto, os irlandeses, os tchecos, os espanhóis, eles na verdade não têm nada em comum. O que eles têm em comum é a única coisa, né, que eles têm em comum é uma longa história pastoril e também eles conseguem digerir melhor o leite. E eu tenho certeza que a essa altura do vídeo você já pode estar se perguntando se é ou não é intolerante à lactose. A verdade é que ao longo da nossa vida, a maior parte das pessoas vai apresentar algum grau de intolerância. Mas a melhor forma de você saber isso é fazendo um exame médico, sendo que hoje a gente tem 3 tipos principais de exames para conseguir avaliar se alguém é ou não é intolerante à lactose. O primeiro desses exames é justamente o exame de sangue. Como é que ele funciona? O paciente, ele recebe uma dose de lactose bem concentrada, ele toma isso quando ele está em jejum, e depois o sangue dele vai sendo coletado para checar justamente qual é o nível de glicose que tem nesse sangue. Eu não sei se você lembra, mas eu te falei que a lactose, quando você tem a ação da lactase, ela é quebrada em glicose e em galactose. Você lembra disso? Então, se a pessoa for intolerante, essa lactose não vai ser quebrada. Então você não vai ter liberação da glicose, essa glicose não vai ser absorvida e ela não vai chegar no sangue. Então o que vai acontecer é que quando a pessoa é intolerante à lactose, nesse exame, o nível de glicose no sangue dela não vai mudar, porque o intestino não está absorvendo glicose, justamente porque a lactose não está sendo quebrada. O outro exame que a gente tem é o teste de hidrogênio na respiração. Então nesse exame, o paciente ele vai também receber uma dose de lactose concentradona, ele toma lá, e depois de 15 a 30 minutos, o médico vai avaliar o hálito desse paciente, vai olhar o bafão do paciente. Obviamente que ele usa um aparelho para isso, né? Ele não fica com o nariz ali, vai, manda, você é intolerante, não faz isso, né? Então, usando esse aparelho, o médico vai verificar se os níveis de hidrogênio estão aumentando. Porque se esses níveis de hidrogênio aumentarem, significa o quê? Significa que as bactérias é que estão usando a lactose. Elas estão fermentando essa lactose e estão liberando o gás hidrogênio que está saindo no hálito da pessoa, indicando, obviamente, que a digestão da lactose não está acontecendo de forma correta. Porque se as bactérias estão usando a lactose, significa que ela não foi quebrada. Aliás, esse exame do hidrogênio no hálito é o exame mais confiável para você descobrir se é ou não intolerante à lactose. O último tipo de exame que a gente tem, e obviamente assim, acredito eu que seja o mais chatinho, porque ele normalmente vai acontecer depois que já deu ruim, ou seja, depois que os tiros de 12 já aconteceram, porque esse exame ele mede, sabe o quê? Ele mede o pH das fezes. É isso mesmo, ele vai medir o pH das fezes, porque através do pH das tuas fezes, a gente consegue saber se a culpada por aquela diarreia se foi a lactose. E isso faz total sentido, porque a fermentação da lactose pelas bactérias vai deixar as fezes mais ácidas. Esse exame ele é importante para fazer o diagnóstico de intolerância nos bebês.
já que, infelizmente, algumas pessoas nascem sem conseguir digerir a lactose. Imagina, um bebê que já nasce sem conseguir digerir a lactose. E nesse caso, medir o pH das fezes dele é a melhor forma da gente ter esse resultado rapidamente. Um detalhe interessante é que se você, após tomar leite, tiver inchaço no abdômen, cólicas, gases, náuseas, vômito, má digestão, refluxo e diarreia, provavelmente você tem intolerância à lactose. E aí, obviamente, vale consultar um gastroenterologista para você fazer o exame e descobrir se o seu problema realmente está sendo causado por essa intolerância ou não. Se você fizer esse exame e der que você é intolerante, certamente você vai precisar fazer o quê? Fazer uma reeducação alimentar para que você não perca os nutrientes que você conseguia antes, o quê? Tomando leite ou comendo ou ingerindo algo derivado do leite. A gente precisa ter em mente que leite ele não é só fonte de cálcio. Leite é fonte de fósforo, é fonte de potássio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2. Leite tem proteína. Então você precisa pensar quais alimentos você vai consumir para repor esses nutrientes para que você não tenha problemas nutricionais. Ah, Jubilu, mas e se eu quiser continuar tomando leite, tocar louco, tocar louca, vou comer queijo? Tá, tem solução também. Hoje em dia, uma outra forma bem interessante de você lidar com a intolerância à lactose é consumindo a enzima lactase. Hoje você tem vários laboratórios que produzem e vendem cápsulas e dentro dessas cápsulas você tem a enzima lactase. Então o que acontece? Antes de você consumir algum alimento que é derivado do leite ou quando você quiser leite, você toma essa cápsula e aí ó, você corre pro abraço. E um detalhe interessante é que essa lactase, essa enzima lactase que é vendida em cápsulas, ela é produzida pela própria indústria do leite, que usa micro-organismos que são conhecidos como leveduras, né? Leveduras são fungos unicelulares, como é o caso, por exemplo, da Tolura cremosa. Então essa levedura, ela é utilizada para a gente conseguir essa enzima lactase, a gente trata essa lactase, coloca em cápsulas e depois vende aí pra galera que tem intolerância à lactose. E já que estamos falando, né, já que tocamos no assunto micro-organismos, vale salientar que os nossos ancestrais humanos, eles já usam há milhares de anos fungos e bactérias para conseguirem produzir uma das formas mais deliciosas de fazer o leite ser o quê? Mais facilmente digerido e também mais durável, que é justamente o queijo. Esses micro-organismos, eles digerem a lactose do leite. E é por isso que os queijos, eles são mais facilmente digeridos por nós do que o leite puro. E assim, não é só no queijo que isso acontece. No iogurte também, porque o iogurte, ele passa por esse processo de pré-digestão pelos micro-organismos e aí ele também vai ter menos lactose. Então quem tem problema com lactose, né, às vezes uma intolerância não tão grave, consegue consumir queijo, consegue consumir iogurte. Por quê? Porque os micro-organismos já fizeram essa pré-digestão durante a fabricação desses produtos. Só frisando que, obviamente, depende do grau de intolerância de cada pessoa, porque tem gente que só de sentir o cheiro do leite, ó, já tá correndo pro banheiro. Mas, Jubilu, me diga uma coisa, essa intolerância à lactose, ela tem cura? Sinto lhe informar, mas na maioria dos casos não tem cura, porque como eu te mostrei nesse vídeo, a causa da intolerância à lactose, ela é genética. Então não tem muito o que fazer, além de você tomar essa enzima que eu te falei, quando precisar, ou realmente parar de consumir leite e os seus derivados. Mas existem alguns casos em que a intolerância à lactose ela pode ser passageira. Como a lactase ela é uma enzima produzida na parede interna do nosso intestino, né, do intestino delgado, tudo que machucar essa área pode deixar a pessoa temporariamente intolerante à lactose, como é o caso, por exemplo, da giardíase, né, ou até mesmo alguns medicamentos que quando a pessoa está tomando, esses medicamentos agridem a parede do intestino e aí a pessoa fica temporariamente sem a capacidade de produzir a lactose e vai ter problema quando ela consome algum alimento que tem leite. Mas aí, resolveu o problema, a pessoa deixa de ser intolerante ao leite. Agora, não vai confundir intolerância à lactose com alergia ao leite. Porque, diferente da intolerância, o que é a alergia ao leite? A alergia ao leite ela é uma doença autoimune onde o organismo ele vai encarar as proteínas que estão presentes no leite como inimigas.
Então, quando a pessoa ingere o leite, o corpo fala, opa, pé, pé, inimiga, inimiga, e obviamente que isso vai causar uma série de reações alérgicas quando essa pessoa consumir leite, quando essa pessoa consumir algum derivado do leite. Então, como você está percebendo aqui, existem meios de você evitar aquela situação constrangedora que é, tomar aquele leitão de manhã e depois, diarreia na escola, diarreia no trabalho. Olha, não tem coisa pior do que ter diarreia nesses lugares. E a gente precisa sempre manter a nossa dignidade. Maravilha! Então, se o vídeo foi útil, deixa aquele like para valorizar o profissional da educação e coloca aqui nos comentários se você é ou não é intolerante à lactose. Me conte a sua história de vida. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!